Acho que vai gravado, agora começar a aula. Gente, bom dia a todos, né? Nessa última aula de terça aí. Vamos começar aqui, eu vou colocar para apresentar. Não posso colocar só uma guia porque eu vejo outras partes da minha tela. Pelo menos na tela para mostrar as atividades. Olá, mãe. Tudo bem? Vamos lá. Pessoas tudo certo. Meu celular sempre pediu um trouxe. Não tem todo mundo aqui, vai estar aqui. Alguém que for fora reclamar que eu me chamo. Legal, gente. Bora lá. Estamos tudo bem essa semana? Alguém quer falar alguma coisa antes do da aula? Tem algum comentário? Quer aproveitar o espaço? Não? Então vamos lá. Vamos à atividade. O tema da aula de hoje é docs e outras coisas, tá? A gente já normalmente aborda um pouco de docs no ano passado, mas a gente tem que retomar, né? Tá? E essa aula é tipo uma retomada. Para não fazer uma aula só de docs, e também para exercitar o que já foi discutido, eu vou ler uma aula um pouco diferente. Tá? Um aluno escreveu que pediu uma foto minha, pô, professor, você com essa máscara, não dá nem para ver com essa cara. Eu acho que alguns alunos vão preferir eu com a máscara, né, do que sem. Apesar de que eu não estou mais com essa barba, o que muda muito pouco, continua sendo, vamos dizer que eu não sou nenhum padrão global de beleza, né? Mas, acredito que eu tenho a minha beleza. Enfim, se o aluno queria conhecer a minha cara, está aí. E eu acho estranho ficar escolhendo uma foto, né? É um negócio meio bizarro. Eu não sou de tirar muita selfie, assim. Eu nem conheço as técnicas de fotografia. Apesar de gostar da área, tá? Mas eu não tiro foto de paisagem. Eu estava olhando e a data da atividade de vocês está chegando. Tem alguém que é super organizado aí, que tem a data certinha da atividade, quando que é para entregar? Quem pode escrever aqui no Meet, ou quer falar? Vocês têm aí o papelzinho com as datas da atividade? O que eu pensei aqui, independente da data que está certinho lá, eu acho que a aula que vem eu já vou passar alguma coisa para fazer. Tá? Por quê? Porque assim já fica aberto um tempo até a data da entrega, tá? A gente já contém uma atividade. Então, a aula que vem, atividade para vocês, certo? Lembrando que a atividade da aula que vem vai ser parecida com o simulado, só que aí, é claro que aquelas regras de você não pode falar as respostas, né? Atividade, todo mundo nota. Igual se passasse uma lista para você fazer. Próxima aula. Tá? Conteúdo vai ser parecido com o do simulado, né? As coisas que a gente já viu. E se você está acompanhando bem as aulas, você vai saber o que vai cair na prova. Tá? Também foi dado depois do simulado, né? Se você não foi bem no simulado. Agora, se você foi mal no simulado, está um pouco perdido, agora é a hora do que eu escrevi aqui, de entrar no Classroom, tá? Porque o Classroom tem que ser um camarada seu, ó, um ponto focal, que a gente chama em empresa de business, né? Ponto focal, porque tipo, os alunos entram todos lá para postar coisas, e lá tem alguém para atender vocês, no caso sou eu, né? É uma ferramenta ótima, para isso que serve o Classroom. Pode falar. Posso ir no banheiro? Sempre pode ir no banheiro, só que aí ali fora, você tem que ver se alguém está no banheiro, tá? Fica um pessoal controlando aqui em casa se tem alguém. Se qualquer coisa tiver, você volta, espera um pouquinho, vai de novo, tudo bem? Então, como eu estava falando, o Google tem que ser uma ajuda, uma ferramenta que vai te ajudar a fazer esse meio de campo, tá? O que mais? Então, eu vou passar 3 atividades, tá? No fundo, são 2. A primeira atividade, que não é uma atividade, é você conferir e instalar o Google Documentos no seu celular. Vai
vai ser uma prova-atividade. Para mim, prova e atividade é a mesma coisa, mesmo quando é prova. Porque é uma coisa que você pega, faz e serve para consolidar o que você aprendeu. Lembrando que a prova não serve para você mostrar para o professor que você decorou uma coisa. Assim, a gente ter certeza que não escapou nada do aprendizado. Tá? Então, vai ser uma atividade parecida com o simulado que vai valer nota. Certo? Voltando para a aula. Se você está usando um computador, então ótimo, você não precisa instalar nada. Porque alguns documentos funcionam dentro do navegador. Tá? Se você estiver usando o celular, você vai ter que instalar o Google Documentos. Tá? E no caso que você for usar o celular, então já está instalado. Legal. Você já tem o Wi-Fi daqui. Então, fechou. Tá? Uma coisa que não vai rolar é a gente ficar aqui discutindo o que você tem que limpar para o celular funcionar. Ou se caso tiver algum erro técnico com o celular, às vezes o celular tem uma versão diferente e tal, não dá para a gente tratar isso na aula, tá? Por isso que eu coloquei aqui o se vira sem maldade. Certo? Você tem que resolver, tipo, você vai ter que desinstalar alguma coisa, checar porque não está instalando, ver se você está colocando o aplicativo certo, tá? Ele é o Google Documentos para celular, não tem muito segredo. Tá bem? Bom dia para quem deu bom dia agora. Tá? Então, já vai instalando. Quando você colocar para instalar, coloca o celular de lado, porque ele vai começar a atividade 1 e 2, que é realmente uma atividade. Tá? Deixa instalando aí, põe o celular para o lado. Não precisa ficar fritando com o celular. Se o celular não funcionar, a gente vai fazer no caderno, no papel, tá? Não tem tanto problema, não se preocupa. Certo? Estou falando igual louco aqui, ó. Matheus, estamos na aula, meu irmão. Tudo bem o joguinho, mas bora para o conteúdo. Hoje é uma atividade bem lúdica. Significa que vocês vão fazer uma coisa para vocês mesmos aprenderem, tá? Uma coisa tipo manual. E funciona bem legal normalmente se você se envolver, tá? Tem que fazer da melhor forma possível, levar bem a sério. Ok, colocou o celular do lado, ou se tem PC, espera, ou se deu pau também, só pega um caderno, tá? Vamos para a primeira atividade, que é antes de usar o Google Documentos. Tá? Essa atividade é uma atividade de desenho. Então, eu já peço para você separar aí uma folha e só um lápis, uma lapiseira. Tá? Por quê? Não posso usar a minha caixa com 36 lápis de cor, 36 cores, da Faber-Castell Exportação? Pode, tá? O ponto é assim, ó. Não é para me entregar esse desenho. Ele é um exercício mental. Um exercício para você exercitar sua mente, tá? A gente vai discutir ele depois que você fizer o desenho. Ok? O que mais? O ponto não é um desenho, ficar um desenho lindo, porque eu vou dar pouco tempo. O foco, quando você for fazer o seu desenho, é focar em quais elementos você vai pôr. Tá? Então, eu coloquei um desenho aqui. Alguém sabe o que é essa foto aqui? Que tipo de desenho que é esse aqui? A pintura rupestre? Pintura rupestre. Aqui o meu aluno exemplar lembrou da aula que a gente falou disso, certo? É uma primeira forma de comunicação que era feita nas cavernas. Se não me engano, essa aqui é brasileira. E é muito bacana, tá? Tipo, é uma forma da gente se expressar, né? Um dos outros motivos que eu acho que é nacional é que ela é uma arara. E é uma coisa que eu acho que não tem nos países da Europa. Isso tem mais na América Central e América do Sul, se não me engano, tá? Então, primeira regra, só usar poucas coisas, lápis, lapiseira ou só uma caneta. Não, o ponto não é caprichar no desenho, tá? O foco são os elementos que você vai pôr, a gente vai fazer um desenho. E o que mais que é de regra? Não é porque não é para caprichar, que também é para lá e fazer um regaço, desenho abstrato. Isso tem o seu valor na arte, mas não é a ideia aqui.
A ideia é você pensar no que você vai pôr no desenho, de acordo com o assunto que eu vou propor para vocês. Tá? Então, quando for para você fazer, quando eu passar o assunto, pensa assim, no que a gente já falou nas outras aulas que a gente teve. Tá? Use a perspectiva do curso para fazer o desenho. Tá? Não é para ficar perguntando para detalhes do seu desenho, porque é um exercício mental. Ah, professor, posso desenhar isso, posso desenhar aquilo? Não, ao contrário. Não pode perguntar depois que eu mostrar o assunto. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu posso mostrar o assunto. Entenderam mais ou menos como é que é a atividade? Então, mostrar o assunto. Entenderam mais ou menos como é que é a atividade? Pode, então, ir para o assunto. Então, todo mundo posiciona aí uma folha em branco, folha do caderno, e pega uma coisa para desenhar, que eu vou passar o assunto e começar a marcar o tempo. Vamos lá. Professor, Diga. é para desenhar o quê? Exatamente o que está no próximo slide. Depois que eu falar o quê, aí acabou as perguntas. Entendeu? Eu começo Muito com o tempo. obrigada. Vamos lá. O assunto do desenho é natureza. Ok? Frio. 10 minutos. Valendo o tempo. Ricardo, eu não entendi muito bem o que é para fazer. Você pode repetir, por favor? Posso repetir. Você vai fazer um desenho. O assunto principal é natureza. Pense nos elementos que você vai pôr, não como você vai desenhar, qual a técnica de desenho, qual o lápis de cor que eu vou usar. Quais são os elementos que você vai pôr nesse desenho. Entendeu? Ok, obrigado. Obrigado.
5 minutos se foram. Vou avisar de novo quando tiver com 8 passados, 2 para acabar. Ó, 2 minutos, gente. Igual o Masterchef depois, hein? A câmera aberta e os braços para cima. Ricardo, só não vai fazer a contagem regressiva de 10 segundos igual a Ana Paula padrão, que demora 25. Vou fazer, você vai dilatar o espaço-tempo. Toda vez, Ricardo, ela conta os últimos 10 segundos, não demora 10 segundos aquilo. Aquilo demora mais que 20. É para dar um clima de tensão. Parte do jogo. Professor, tem que pintar? Não, porque o principal são os elementos que você pôs. Mas aproveite um minutinho aí para fazer um detalhinho. Falar nisso, 1 minuto. Lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Ah, bom, levanta a mão. E levantaram. Legal. A gente já acabou a atividade do desenho, tá? Agora a gente vai fazer a outra atividade. Vamos lá. Essa segunda atividade é do Google Documentos, tá? Eu vou criar a atividade na hora, eu já testei, mas foi só com uma pessoa. Tomara que dê certo criar a atividade na hora agora, tá? A primeira regra é não invadir o espaço do outro, certo? Porque a gente vai abrir o documento para todos. Focar no que você escreveu, não ficar lendo o que o outro escreveu. Lembrando que a máxima no nosso curso é respeito. Não é como assim respeito? Respeito com quem? Respeito com a escola, respeito com o colega, respeito com o professor, respeito com todo mundo, tá? Um dia alguém talvez consiga dar um exemplo de onde respeito não é legal. Mas eu ainda não encontrei. Respeito sempre é bom. Em todas as situações, tá? Que mais? Depois que eu passar, procura o espaço abaixo do seu e-mail. Eu mesmo, meu nome eu coloquei em primeiro. Você vê eu fazendo, tá? Colocar o enter lá e dar os dois espaços do parágrafo, você faça isso também. Tá? Vou mostrar como faz isso. Tá? Mais uma vez, fazer a ligação entre o assunto e o que já foi conversado na aula. Lembrando que se o seu não funcionar, basta escrever só no caderno, tudo bem? Tá? Na hora de escrever, tem que elaborar o mínimo, né? Tipo, o assunto que o professor passou é legal. Isso não acrescenta muito, tá? Tem que acrescentar alguma coisa. Professor, peraí, é no Google Docs? É no Google Docs, mas ainda não tem. Ok. Tá? Vou criar. Como que Professor, eu não entendi o que é para fazer ainda. Mas eu estou explicando. Calma que eu vou falar. Eu vou criar uma atividade agora. Aqui no Docs. Certo? Então, ó, atividade, criar. Para o sétimo, uma atividade. Certo? Atividade. 7.32. Escreva sobre o assunto. Vou criar um documento aqui. Onde todos os alunos podem editar. O que mais? Todos os alunos. A entrega dele eu vou deixar em aberto, se alguém preencher. O tópico é aqui. Criar. Se você não conseguir acessar, basta escrever o assunto que eu vou passar no caderno, me avisar que está fazendo o caderno para contar que você está fazendo a atividade. Tudo bem? O que mais? Não é um rally, porque tem gente que escreve muito pouco e tem aquela pessoa que tem facilidade para escrever. E aí a pessoa vai querer escrever lá, eu tenho 10 minutos para escrever uma redação, 30 páginas. Não. Eu coloquei aí 70 palavras, 7 linhas, para vocês terem um parâmetro, tá? Porque às vezes a pessoa tem muita facilidade com letras, com línguas e tal, e a pessoa está escrevendo, assim, ela tem uma vontade de escrever muito forte. Não faz isso, porque assim, o principal são os elementos do que você vai escrever nessa atividade, tá? E não fazer uma redação maravilhosa ou muito comprida. Tudo bem? Não é o rally de palavra, muito menos um rally de poesia, tá? O que mais? Vamos olhar a atividade aqui. Esse documento está em branco por enquanto, né? Eu vou também compartilhar por aqui. Não. É para colocar um negocinho nele aí. Né? Colégio interativo. Todos podem editar. Vou colocar esse link aqui, tá? O que mais? Aqui eu acho que é a turma de vocês. Se tiver com algum erro, depois a gente apaga o texto e me avisa, tá? Então, ó,
Primeira coisa que eu falei aqui do parágrafo é o seu espaço. Vem aqui, ó. Se eu achei meu nome aqui na primeira linha, eu vou até o final da primeira linha, que está aqui, dou um enter, dou 2 espaços, e falo sobre o assunto, blá, 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 blá. Certo? Alguém está com dúvida ainda? Posso passar a falar qual é o assunto, começar a contagem regressiva? O tema do texto é natureza? Não, ainda vou passar o tema. Quando Entendi. eu passar o tema, aí eu começo a contar. Diga. O link lá está tanto no Classroom quanto no chat do Meet. Eu vou postar de novo no chat do Meet. Ô, professor, então você ainda vai passar o assunto e a gente vai ter que escrever o que cada um acha, é isso? Isso. Entendi, obrigada. Vou mandar o link de novo, que eu mandei o nome. Vai. Estava no meu Ctrl V. Na verdade, está nos e-mails que eu coloquei ali. Chegou agora? É assim, ó. Esse é o Gmail, não é? Mas eu cliquei no negócio lá e apareceu aqui embaixo. Você tem Google Documentos instalado? Sim. Pra mim, eu sou o link. Quando você for lá no... Aqui, ó. Você está com o Meet aberto ou... Você vai ter isso aqui. Quem levantou a mão aí pode falar? Eu vou ter que abrir o computador porque não quer abrir no celular. Vai dar. Pode abrir? Normal? Pode abrir no computador. Se demorar muito, quiser fazer só no caderno, só escreve para mim assim, ó, caderno, tá? E aí eu peço para o quê? Para você praticar, depois mais tarde, as coisas que você está vendo a gente fazer aqui. De compartilhar um documento, de editar com 2 pessoas, porque um dos assuntos da aula de hoje é a gente lembrar, né, para quem sabe, e mostrar para quem não sabe, como que o Google Documentos funciona para várias pessoas editando ao mesmo tempo, tá? O que mais? Eu mostrei aqui o compartilhar, serve para tudo, a planilha, para todo tipo de coisa do Google Documentos, essa tela é igual, tá? Que você pode adicionar tanto o e-mail na mão aqui, que eu faço isso aqui, ou como você pode vir aqui embaixo e pegar o link, certo? E o que mais? Que ele é integrado aqui ao Google Classroom, tá? Se deu pau, meu celular deu pau, eu estou sem notebook. Faça no caderno, só escreve aqui no chat, professor. Vem aqui, ó, caderno, professor. Se deu pau, não precisa também, acontece, tá? Às vezes dá bug. Instalação, tá cheio o celular. Só peço para arrumar isso para as outras aulas, que a gente vai voltar a fazer outras atividades, tá? Você pode mandar o link de novo, por favor? Vou mandar o link de novo. Vamos lá. Colégio Interativo, editor, copiar o link, está aqui. Sobre o que é, depois que eu falar sobre o que é, eu vou começar a contar o tempo, aí não pode mais ter a dúvida, se concentre em escrever. Tudo bem? Alguém tem mais alguma dúvida? Vou falar sobre o que é, então. Certo? Alguém aí precisa de alguma coisa? Eu vou falar. 3, 2, 1. O assunto do texto é futuro. Futuro. E mais 10 minutos. É para escrever aqui na frente aqui? Baixa o seu nominho, você dá um enter e escreve embaixo do seu nome. Tá? Mais uma vez, não vou medir a qualidade da poesia, nem quanto você vai escrever, tá? Mas a ideia é o que você vai escrever. Professora, eu não estou conseguindo achar o meu nome. O meu tá inútil. Se não achar o seu nome, pode escrever aqui no Classroom que eu ponho lá no finalzinho. Eu posso escrever no meu caderno e passar depois no chat ou não? Pode, inclusive, você mesmo colocar o seu nome lá no final. Se você já está acessando o documento, põe o seu nome no final. Eu achei. É porque as pessoas começaram a escrever, meu nome ficou na segunda folha, mas já achei, obrigada. Tudo bem, tudo bem. Isso aí, ó, o pessoal está editando, tá? Isso aqui ilustra... Professor, a gente tem que escrever sobre o nosso futuro que a gente quer ou sobre alguma coisa que não seja? Mental. Então, você vai escrever o que a palavra futuro te traz.
O que a palavra futuro te traz? Pode escrever o que vier, entendeu? Como eu disse, não vai ser corrigido o que você vai escrever. A gente vai discutir depois, tá? Não tem certo e errado. Entendi. Tudo bem? Obrigada. Valeu. Repete, né? Vamos lá. Professor, quando eu escrevo, vai na linha de baixo. Eu não tô conseguindo escrever. Deu algum bug que você não conseguiu editar? Não, eu tô conseguindo, mas quando eu escrevo, vai, sabe, na frente do e-mail da Alice. Fica. Aí eu não consigo escrever na mesma linha. Se não vai, faz o que eu falei. Pega o caderno, escreve no caderno. Tá? Tá, Não obrigada. Como eu disse, a parte do Docs é para vocês saberem que a função existe, tá? Se o seu nome não tá, é porque na hora de eu copiar e colar os e-mails, deu algum bug e não puxou. Mas não tem problema, você pode tanto adicionar o seu nome, quanto fazer no caderno. A ideia era para mostrar a funcionalidade, todo mundo editando ao mesmo tempo, tá? Já faz 5 minutos, tá?
2 minutos. Lembrando que coloquei um prazo grande, porque às vezes o aluno tem que assistir a live depois, tá? Mas que quem já colocar lá como concluído, primeiro se livra de uma tarefinha que fica lá no Classroom como em aberto, tá? Você já acabou de escrever, vai lá, manda enviar e é concluído lá. Não lembro qual que é o verbo que usa lá. Isso, pode finalizar, fecha o Docs, vai no Classroom e clica lá que você fez a atividade. Sabe onde é isso? Eu não lembro como é que é os verbos que tem lá. É o enviar, depois concluído. Não deu erro. Eu nunca tinha feito atividade assim em aula, né? Que nem, Ricardo, eu fiz no caderno, então depois tem que te mandar uma foto. Tudo bem. Depois, vai lá no Meet não, no Classroom, e escreve lá, caderno, tá? Vamos comentar. Tá. Obrigada. Professor, Porque o que importa é a gente discutir o que vocês escreveram agora. A aula é sobre a discussão que vem agora, tá? E desenhar também, né? Foi a outra. Então, mais 30 segundinhos. professor, Diga. tem que salvar a atividade para mandar ela ou não precisa? Não precisa. Você fechou, salva tudo automático no Google Docs, tá? Qualquer edição que você faz, e tem um histórico lá que mostra tudo que você editou. Ou seja, se estiver fazendo um trabalho com a amiguinha, não fica fazendo graça de apagar, porque dá para saber quem foi, tá? Eu não quero ter que fazer isso aqui, né, gente? Vamos? Essa atividade é para vocês aprenderem a função, não é para ficar, né? Aí, acabou o tempo, bora lá. O meu estava apagando sozinho. Deve ter sido alguém que estava no lugar errado. Às vezes você apagou sem querer, não tem problema. Como eu disse, hoje o texto final que ficou aqui não é tão importante. Quando você for entregar um texto de português para a Bianca, né, para vocês, aí, claro que é mais importante, você revisa antes de mandar, tá? Aqui hoje foi o quê? Vocês aprenderem que tem esse lance de todo mundo editar ao mesmo tempo, tal, como você pode dividir um trabalho. Lembrando que se você for fazer um trabalho comigo, não é, ó, eu faço a primeira metade, você a segunda. Eu faço a introdução, você a finalização e acabou, tá? Pode até dividir no começo, para ficar lógico, assim, né? Ó, eu vou fazer a introdução, tá? Mas depois que você acabar a sua parte, você fala pro seu amigo no grupo, meu, lê a minha e vê o que você acha. Você acha que falta alguma coisa? Ó, esse começo aqui tá bem legal, mas aqui acho que você faltou falar isso, ó, tá? Porque aí emenda com o que eu coloquei no meu. Um trabalho bonito é assim que faz, tá? Porque ele fica coeso, ele fica... Se você escreve cada uma metade do trabalho, isso também na hora de entregar escrito também acontece, né, gente? O professor percebe claramente que, tipo, nem conversou, né? Aqui ele começou indo nessa direção, aqui, pô, o outro cara fez outra coisa, tá? Ou às vezes até o próprio português, a forma de escrever, a gente sabe que é diferente de acordo com as pessoas, né? Mas que, às vezes, você revisando, você deixa um trabalho uma qualidade muito maior. Eu vou parar de apresentar, porque agora a parte importante é apresentar a aba. Vou descolar. E... agora eu vou apresentar só... aqui. Eu queria acompanhar. Ricardo, Diga. você não tem medo de alguém fazer um textão e ainda aumentar a fonte? Então, a pessoa até pode hoje fazer uma brincadeirinha, não vou ficar bravo, nem nada disso, mas a ideia de hoje é vocês aprenderem as funções, tá? Ok. A gente vai discutir sobre os elementos que vocês fizeram lá, e é a parte da aula que vem agora. Vamos lá. Chegamos finalmente, tá? Primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte. O ser humano, ele tem a seguinte característica. Em inglês, eu tenho certeza que eu já li esse estudo, a palavra mais falada é a palavra I, que é uma letra só, que significa, alguém craque no inglês aí? Eu, perfeito, tá? Mas eu não preciso ser nenhum cientista linguístico para saber que em português também é uma das palavras mais faladas, é a palavra eu. E que em espanhol, uma das palavras mais faladas também é yo, né? Yo, tá? Pensa na própria rede social, a quantidade de selfie que a gente posta, tá? Não teria nem rede social se não fosse a selfie, na minha visão, porque
porque deve ser uns 90%. Nunca li essa estatística, mas quando eu passo na minha timeline, sempre a pessoa está aparecendo nas próprias fotos, tá? Então, a gente consegue, mesmo sabendo, assim, como a gente se conhecendo, né? Que a gente é uma espécie que, normalmente, se coloca no centro das coisas. Vocês discordam ou concordam? A gente sempre que ele vai pensar num assunto, a gente pensa em si mesmo primeiro. Tá? Ah, mas é a questão do egoísmo. Não, não é isso. Calma, não estou julgando. Estou falando assim, ó. De acordo com a forma que a gente evoluiu, a gente sempre pensa na gente primeiro. Tá? Se está vindo um leão, você não vai pegar, subir alguém com a árvore, depois você vai subir. Você sai correndo. Tá? É por isso que, por exemplo, em batida de carro, muitas vezes o cara ele joga o carro para bater o lado do passageiro. Ah, ele quer se livrar da sobra. Tá? Não é isso, gente. Tá? É um instinto natural. Tanto que, quando os seguranças, por exemplo, treinam para salvar o presidente do tiro, pulando na frente, tem filme, né? Vocês já assistiram? Não, o cara pulando assim, salva o presidente, toma um tiro com colete, né? Isso é uma coisa totalmente antinatural. Eles têm que treinar muito para desconstruir o cérebro deles, para conseguir fazer isso. No filme, o herói faz isso automaticamente, né? O cara, ele era pintor, e aí ele consegue pular na frente da bala. A verdade é, gente, na vida real, se tem uma arma, mas você vai fazer o cara torta e tomar o tiro, tá? Você se encolhe, você não pode pular na frente, tá? Então, a gente normalmente pensa em si. É normal, é parte da evolução, tá? Agora, mesmo com a gente sempre pensando em si, vê essa perspectiva agora. Vou perguntar, não vale mentir, hein? Não vale mentir sobre o desenho, fala a verdade. Levanta a mão, tá? Pode ser a mão no telefone, ou a mão aqui no vídeo, ou falar alguma coisa. Quem desenhou a si mesmo no desenho que tinha a ver com a natureza? Alguém desenhou? Professor, pode repetir a pergunta? Quem colocou a si mesmo no desenho da natureza? Quem desenhou a si próprio? Alguém? Não, certo? Pode baixar a mão se for o caso, se alguém levantou. Levanta a mão se alguém colocou algum familiar no desenho da natureza. Ah, eu tenho um tio que tem uma chácara, que tem... Não. Ninguém. Pode baixar a mão se alguém levantou a mão. Levanta a mão se alguém desenhou qualquer ser humano no desenho da natureza. Um ser humano que for. Alguém desenhou um ser humano? Ó, uma aluna levantou a mão. Legal. Tá? Pelo menos alguém tem essa visão diferenciada, que é a visão que eu quero mostrar para vocês agora. Pode baixar a mão. Ah, parece mais uma, mais duas. Legal. Vamos baixar. Agora, quem que não desenhou nenhum dos três? Nem a si mesmo, nenhum humano. Ó, não desenhou nenhum humano. E vamos ver quantos aqui. Quase toda a sala. Legal. Vamos lá. Qual que é o ponto da discussão? Depois a gente abre para vocês falarem se sobrar tempo. Mas vamos lá para o que é importante para a aula. Tá? É uma charada. A charada é a seguinte. Por que vocês acham que vocês não desenharam? Qual o motivo que isso ocorre? Né? A gente sempre pensa em si mesmo, só quando pensa em natureza, a gente não se desenha. Qual que é a conclusão natural que a gente tem? Teve um aluno que matou na outra aula, hein? Vou dar um minutinho para vocês pensarem, rapidinho. Pode falar quem levantou a mão. Olha lá, como falou, praticamente matou. Eu acho, professor, que a natureza fica bem mais bonita sem nenhum humano lá para pisar nas coisas, alguma coisa do tipo. Então, exatamente. A natureza. Como a gente destrói a natureza, como a gente tem as coisas artificiais criadas pelo homem, a gente vive nesse mundo da cidade, aquilo que eu falei para vocês, a gente não se sente parte da natureza.
Só que isso não está certo, tá? Porque a gente não é só parte, como a gente é fruto dela. E um dos motivos que eu falei é que a gente precisa criar essa consciência, certo? Quando a gente não se desenha, a gente não se vê ali, tá? E por isso que é importante a gente começar a participar da natureza, a gente começar a entender ela, a gente começar a pertencer a ela, porque é como se a gente tivesse desacoplado da mãe natureza, que é a nossa mãe espiritual, certo? Seja qual for a sua religião, todas elas vêm daí, tá? Então, sobre o desenho, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Agora, sobre o texto. Normalmente, sobre o texto, sempre tem um aluno que fala sobre carro voador. É uma fantasia muito comum que a gente tem, que é um pouco implantada pelos filmes de ficção científica, né? Tem vários filmes que tem aquele Camila Jovovich, que tem o Bruce Willis, o De Volta para o Futuro, os próprios Star Wars, né? Tem os carros voadores e tal. Ou tem um monte de aluno meu que escreve sobre o futuro apocalíptico, meio Mad Max, para quem conhece, né? Ah, não, ou aqueles joguinhos, Silent Hill, como é que chama aquele outro lá, que tem o vírus mortal? Tem uns 6 filmes já. Resident Evil, né? Ah, veio um vírus mortal, matou todo mundo, tá? Normalmente a gente pensa muito nisso, tá? Porque isso é parte da nossa cultura pop, que é uma das coisas que a gente trata aqui na parte de comunicação, né? Mas vamos lá, aqui é só uma pergunta. Alguém escreveu algo relacionado com a natureza quando falou do futuro? Você? Legal, quer ler o trechinho? Quer só comentar o que você escreveu? Tanto faz, não precisa ler não. Você fala, não, eu escrevi isso, tá ótimo. É só para pontuar. Aparece algum outro aluno também que levantou a mão. Abrindo aqui, que ele já tinha guardado o celular. Eu acho que eu li o documento, na verdade. Mas tudo bem, você lembra que você escreveu mais ou menos? Eu lembro, eu falei que se a gente continuar desmatando florestas, o mundo não vai causar um comida para uma lesão. Isso pode vir até o planeta pode terminar. Legal, ó, o aluno pontuou no futuro dele. Também tem um pouco, é uma mistura do apocalíptico com a realidade, né? Infelizmente, a gente está meio que vivendo isso. Que se a gente continuar desmatando, uma das coisas que vai acontecer é a camada de ozônio dar problema, tá? Isso é uma coisa que tem acontecido nos últimos anos, diminuiu, porque a produção do CFC diminuiu, mas que o próprio problema da poluição continua aumentando, tá? E vai derreter geleiras e a gente vai ter aumento do volume do mar, morte de um monte de gente. Tudo bem? Então, o ponto de você colocar sobre natureza, certo? É que a gente tem que começar a nós mesmos enxergar um futuro onde a gente para de destruir tanto a natureza e cuidar do planeta, tá? Tem vários fatores envolvidos aí, o crescimento populacional, coisas que a gente já falou, que não é só isso, também a forma como a gente está extraindo, né? Todo aluno meu que eu falo, o cara quer ter um iPhone e um Android, e um PlayStation 4, e um PlayStation 5, quer um PC na sala, quer um notebook no quarto, e quer 4 TVs, uma no banheiro, uma... Cara, é legal, só que o planeta não aguenta. Então você tem que ter certa consciência de que não dá para ter tudo. Quando você for fazer o seu consumo, não é só questão de grana. E aí, professor? Sim, legal, só que... E a escolha, né? De você escolher um deles para você se aprofundar mais. Às vezes você compra tudo isso aí e não gosta de nada, porque você não valoriza. Tá? Acaba virando sucata. Certo? Então a gente tem que entender que a gente tem que melhorar nossa relação com a natureza para ter futuro. Isso é uma coisa que a gente tem que ter essa perspectiva. Quando a gente pensa em futuro, a gente tem que pensar que se a gente continuar arregaçando o planeta, não vai ter planeta para a gente. É lógico que, uma coisa que eu sempre falo para meus alunos vocês herdaram isso, tá? Só que também não adianta a gente ficar jogando uma culpa no outro, né? Ah, foi a minha geração que fez, foi a outra, foi a partir de 1900 e tanto. Isso não muda. O que muda é a gente entender por que é importante a ecologia, por que é importante cuidar do planeta, devagar ir criando consciência, tá? E mudando a nossa postura, tá? Aqui eu fui caminhar lá no Bosque do Cambuí, tinha essa placa bonita, né?
que é terra mais água, mais ar, pegar uma fita, tá cortado terra aqui, certo? E que é lógico, não tem como ter vida sem ter essas coisas, tá? A gente tem que garantir o futuro e cuidar do planeta. Então, a gente tem que saber que ações pontuais são legais, você vai lá plantar uma árvore, tá? Mas, assim, a gente tem que cobrar o engajamento da humanidade, depois que vocês forem ficando mais velhos, para que haja mudanças, né? Na postura, porque a gente está numa sociedade de tipo consumismo ao máximo e produz tudo poluindo o máximo que dá. Lembrando que, por exemplo, roupa é uma coisa que é indispensável e que polui pra caramba. Ah, mas roupa polui, polui muito, usa muita água, usa muita tinta, usa muita energia elétrica, tá? Então, quer dizer, mas aí, então vou viver natureza, peladão, tá? Não é isso, gente, tá? Mas assim, se você ficar enchendo a armário de roupa, elas cheias de traça, com certeza está indo na direção errada. Certo? E reaproveitar as roupas, poder doar as roupas se possível, né? Não ficar doando cueca, tudo rasgado, né? Que a gente usa até, fica cheio de furo. Mas dá para doar camiseta, dá para doar blusa de frio, chegou as campanhas de inverno, né? Tá? E outra coisa é assim, mas professor, isso é uma aula de tecnologia. Lembre-se que a tecnologia, que ela tanto polui, ela também pode ser uma ferramenta de ajudar. Aqui eu trouxe duas imagens bem legais. Esse aqui é um projeto que é um limpador de oceano. Não sei se vocês sabem, mas o oceano é um dos principais fontes de oxigênio. A gente aprende que é floresta e tal. Floresta também depende da espécie, tá? Algumas espécies até consomem mais oxigênio do que produz. Não sei se vocês sabiam disso. A planta ela respira durante uma certa época da vida dela, tá? Depende da espécie, depende da idade da planta, depende de onde ela está plantada, depende de um monte de coisa. Mas o oceano é um produto de oxigênio, e a gente está debulhando o oceano, tacando pequenas, como é que chama? São nanopartículas plásticas. Porque o plástico, porque a gente fala que ele não estraga? Porque quando ele quebra em pequenas partículas que ainda contaminam o peixe. Ele vai lá e ainda come o peixe contaminado, dá mais câncer e tal. É tudo um círculo vicioso que ele está criando, tá? Então, esse aqui é um negócio super legal, que vai varrendo, vai catando os plásticos que ficam boiando. Esse aqui é um drone. Deixa eu acabar aqui. Esse aqui é um drone muito louco, que é um drone, tem aquele drone de corrida, né? Pô, corrida, que aparece na câmera, que tá, dos obstáculos. Adoro isso. Só que, veja bem, é um drone de plantar árvore. Ele enche de semente ali, vai jogando a semente. Quer dizer, só que o que acontece? A gente não se interessa por essas coisas. Normalmente a gente não liga, a sociedade não está preocupada com o meio ambiente. Né? A gente tem que começar a curtir, participar desses projetos, voz de robótica, voz de drone e tal. Entrar com a galera que faz essas coisas, tá? E é isso, gente. A ideia é vocês verem como é que faz para compartilhar, tá? Se tivesse dado tempo, eu ia abrir para vocês falarem o que escreveu, mas aí acabou comendo todo o tempo. Tudo bem? Olha lá, a Manuela falou um negócio super legal, ó. Retira o plástico do mar, pega o fio e faz biquíni. Biquíni é uma coisa super cara, vale a pena. Legal. Gente, então, é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma crítica, algum comentário para falar alguma coisa? Acho que não. Não? Estamos loucos para almoçar, né? Ó, a Rebeca falou um negócio bacana aqui, que tem uns aplicativos. Olha, tem até um aplicativo que ajuda a plantar, e que bacana, ó. Depois a gente vai falar disso de novo, Rebeca, porque agora está todo mundo querendo ir embora. E eu vou te lembrar disso, a gente mexe nesse aplicativo junto. Tá bom? Tchau, obrigada pela... Tchau, gente. Tchau, querido. Uma boa semana. Tchau, pessoal de casa. Bom almoço. Tchau, pessoal da sala. Tchau. Bom almoço também para vocês. Falou. Almoço. Tchau. Valeu, gente. Bom almoço para vocês. Obrigado, tá? Tchau, Tchau.